Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sétima sessão do primeiro período legislativo ordinário do ano 2021. Inicialmente, convido o vereador Aldonei Luiz Bonfim, o Dognei, para fazer a leitura de um texto bíblico. Convido a todos para ficarmos em pé. 1 João, capítulo 4, versículos 7 ao 10. Queridos amigos, amemos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece, pois Deus é amor. Assim que Deus mostrou o seu amor por nós, Ele mandou o seu único Filho ao mundo, para que nós pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isso. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos escolheu. Palavra da salvação. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Está em discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Declaro aprovado. Solicito que o primeiro secretário, o vereador Gilson Moreira da Silva, dê conhecimento do expediente e as matérias existentes na casa. Parecer número 11 de 2021, de autoria da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Vereador Gilson da Ambulância, ratifica o protocolo de intenções firmados entre os municípios brasileiros com finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos, equipamentos na área da saúde, ao projeto de lei ordinária 7/2021. Parecer número 12 de 2021, de autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer ao vereador Pedro Moraes, vereador Paulo Lima, vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Diante do exposto, o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação é favorável à tramitação do projeto de lei ordinária 07/2021, ao projeto de lei ordinária do projeto 7/2021. Parecer número 13 de 2021, de autoria da Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos. Vereador Pedro Moraes, vereador Rodrigo Sereno Crema e vereador Wilson Anciuti. Diante do exposto, o parecer da Comissão de Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos é favorável à tramitação do presente projeto de lei 07/2021. Projeto de lei ordinária 7/2021. Requerimento número 18 de 2021, de autoria da vereadora Cris Weiner. Solicita informações sobre a vacinação das pessoas com deficiência contra o Covid-19. Requerimento número 19 de 2021, de autoria da vereadora Cris Weiner. Solicita informações sobre o programa de Vida Digna. Requerimento número 20 de 2021, de autoria do vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento. Requer a quebra de interstícios regimentais e inclusão em primeira votação na ordem do dia da sétima sessão do primeiro período legislativo ordinário de 2021, em segunda votação na ordem do dia da primeira sessão do segundo período legislativo extraordinário de 2021, a serem realizados no dia 11/3/2021, o projeto de lei 7/2021, de autoria do chefe do Poder Executivo. Requerimento número 21 de 2021, de autoria do vereador Nego Silvio, vereador Joel Barbosa, Pedro Moraes e do vereador Alessandro Jorge Oreico. Solicita que seja encaminhado o convite à diretoria do Departamento Municipal de Vigilância em Saúde, a ilustríssima senhora Chaiane Andrade, para que compareça a esta Casa de Leis
para prestar esclarecimentos sobre a campanha Imuniza Guarapuava. Requerimento número 22 de 2021, de autoria de todos os vereadores. Requer que seja realizada a sessão extraordinária no dia 11/3/2021 para apreciação em segunda discussão e votação do projeto de lei ordinária 7/2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual ratifica o protocolo de intenções firmados entre os municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para combater a pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Indicação número 134, do vereador Nego Silvio. Indicação número 135, do vereador Márcio Luiz Carneiro do Nascimento, João Carlos Gonçalves e Paulo Lima. Indicação número 136, de autoria do vereador Nego Silvio. 137, da vereadora Cris Weiner. Indicação 138, do vereador Joel Barbosa. Indicação número 139, do vereador Nego Silvio. Indicação número 140, da vereadora Bruna Spittner. Indicação número 141, do vereador Joel Barbosa. Indicação número 142, de autoria do vereador Celso Lara da Costa. Indicação número 143, de indicação do vereador Celso Lara da Costa. Indicação número 144, também do vereador Celso Lara da Costa. Indicação número 145, da professora Terezinha. Indicação número 146, do vereador Joel Barbosa. Indicação número 147, do vereador Celso Lara da Costa. Indicação 148, do vereador Paulo Lima. Indicação número 149, do vereador Dogney. Seriam essas as matérias, senhor presidente. Nossos agradecimentos ao primeiro secretário, vereador Gilson Moreira da Silva. A saudação às senhoras e senhores vereadores. Também, da mesma forma, quero saudar a todos os presentes aqui no plenário e a saudação aos telespectadores da TV Câmara e todos aqueles que acompanham os trabalhos desta casa através das redes sociais. Nós passamos de imediato ao horário reservado às lideranças de bancadas e eu pergunto qual o primeiro orador. Temos uma oradora, a professora Terezinha. Professora Terezinha. Eu declino, senhor presidente. Em declinando, não havendo mais oradores, oradoras, para fazer uso da palavra, em liderança de bancadas, passamos de imediato ao grande expediente. Grande expediente, primeira oradora, vereadora Cris Weiner. É com satisfação que eu concedo a palavra à ilustre vereadora Cris Weiner. Vossa Excelência, dispõe de 15 minutos, vereadora. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham pelo canal da TV Câmara e pelas redes sociais. Fazemos uso da palavra, senhor presidente, devido ao Dia Internacional da Mulher. O dia 8 de março, Dia Internacional que para nós, mulheres feministas, é o dia da luta das mulheres. Luta pela vida, luta pelo trabalho, luta por direitos, luta pela existência nesta terra, luta tão importante que se dá. E não poderíamos deixar de ressaltar que esse 8 de março, atípico por conta da pandemia, deixa esse momento de maior reflexão. Mulheres tendo seus empregos ceifados, e já com dados, inclusive, de que cada 100 trabalhadoras, 6 são mulheres que perdem o emprego. E esse é um dado que preocupa, esse é um dado que assusta, porque em muitas famílias são as mulheres que chefiam essas casas, principalmente na periferia, onde se encontram as maiores dificuldades.
E é por isso que é tão importante a defesa do auxílio emergencial para essas mulheres. Mas um auxílio emergencial sem tirar recursos da saúde, sem tirar recursos da educação, sem tirar recursos de áreas tão importantes para o desenvolvimento das nossas cidades. Então, nós gostaríamos de defender, neste mês de março, um ano onde, né, a sessão aqui desta casa também não pôde ser realizada, várias atividades que estavam previamente colocadas para serem feitas tiveram que ser canceladas por conta da pandemia, que nós entendemos e achamos que é esse mesmo caminho, mas não podemos deixar de ressaltar a importância das mulheres, da luta das mulheres, de dizer também que continuamos lutando pela não violência contra as mulheres. Nesse tempo de pandemia, também um aumento já, dados registrados de aumento de violência. Precisamos continuar falando e tocando nesse assunto, para que nenhuma mulher seja assassinada, para que nenhuma mulher tenha sua vida ceifada. Então, nesse dia, quero enaltecer a luta das mulheres do trabalho, das mulheres na política, das mulheres na vida, que é esse o nosso papel, estar em par e passo de igualdade também com os homens. É isso que nós lutamos, é isso que nós defendemos, é isso que nós acreditamos. E conto, né, com todos os companheiros vereadores que já muitas vezes abraçaram essa luta nessa casa, que permaneçam assim, que nas suas falas, que nos seus espaços, que nas suas comunidades, que nos seus locais de trabalho, continuem fazendo a defesa pela vida das mulheres, pela luta das mulheres, que é tão importante para a nossa sociedade. E parabenizar, acho que as funcionárias desta casa, desse espaço, as mulheres que trabalham nas assessorias, as mulheres que ocupam os trabalhos aqui da limpeza, da administração, da organização, todas as mulheres, né? Porque nós sabemos também que as mulheres são responsáveis, na sua grande maioria, pelos cuidados. E nesse tempo de pandemia, também já encontramos dados que 50% das mulheres passaram a cuidar de alguém nesse tempo de pandemia. Porque quando acontece de uma pessoa ser vítima do Covid, precisar ficar acamado, precisar de cuidados na casa, é a mulher, muitas vezes, que precisa ter mais essa atribuição e ficar com os cuidados dessas pessoas. Ou ela precisa ajudar a cuidar de um idoso, de um familiar, precisa ajudar a cuidar de um avô, de uma avó. Então, são dados importantes que também precisam ser colocados nesse momento para relembrar a importância e a relevância da mulher na sociedade. Queremos também colocar, senhor presidente, que na tarde de hoje estivemos conversando com o secretário de Saúde e é uma informação que ele nos autorizou a passar aqui para os servidores e servidoras da Secretaria de Saúde que se encontram afastados por ser do grupo de risco, que estão afastados por ter mais de 60 anos ou alguma comorbidade. Eles estão afastados desde o ano passado por conta da determinação do Ministério Público do Trabalho, e eles estão muito angustiados pela vacinação para alguns deles poderem retornar. É claro que alguns, devido à sua condição, né, talvez ainda assim com vacina precisarão ficar afastados, mas eles são trabalhadores da saúde, nós temos um déficit hoje de trabalhadores da saúde, isso vem acarretando sobrecarga nos locais de trabalho. Todos os vereadores aqui, com certeza, já conversaram com algum trabalhador e trabalhadora da saúde, que atua nas UPAs, nas urgências, nos postos de saúde, e tem esse relato que muitos estão sobrecarregados, tendo que fazer plantões a mais para poder atender a população, para poder dar conta, e nós temos esse grupo de trabalhadores, na sua grande maioria, que precisa ser vacinado para poder retornar para os locais de trabalho. Então, hoje o secretário nos informava que acredita que já daqui 15 dias terá doses reservadas para esses trabalhadores e trabalhadoras. São em torno de... vereadora. Sim, vereadora, fique à vontade. Vereadora Cris, só para ainda assim ressaltar que a maioria, né, nós temos pelo vício da linguagem de usar a palavra no masculino, mas a maioria são servidoras, né? São, então, mulheres. Só para corroborar com o que você dizia anteriormente, que nós temos, no mês de março, o mês de luta das mulheres,
E na saúde, a maioria das servidoras são mulheres, que estão fazendo o enfrentamento como profissionais da saúde, nesse momento que a humanidade precisa estar muito sensibilizada e para poder dar conta de toda a exigência que esse período de pandemia tem trazido para as nossas servidoras. Né? Então, dizer que esse é um dado muito importante, eu tenho recebido também mensagens de mulheres servidoras com mais de 60 anos perguntando, e nós, professora, quando que vai chegar a vacina para nós? Nós somos funcionários da saúde, por que que ainda não recebemos? Então, que bom, é uma boa notícia, e só para, então, reforçar que nós, mulheres, né, ou as mulheres, neste momento da pandemia, estão também, a maioria, fazendo o enfrentamento lá, quando estão desenvolvendo o atendimento à saúde das pessoas na linha de frente. Obrigada. Obrigada, professora Terezinha, pelas considerações. Na verdade, nós somos mais de 80% no serviço público municipal, mulheres. Por conta da educação, por conta da saúde, por conta dos serviços gerais, né, na sua grande maioria, as mulheres no serviço público municipal. Então, até para explicar uma questão técnica que o próprio secretário nos trazia, que esses servidores não teriam sido vacinados agora com esse lote que estava sendo feito aqui no centro de imunização, porque se tratavam de doses da vacina da AstraZeneca. E que esse lote, para a segunda dose, demanda 90 dias de intervalo para a segunda dose. Então, as pessoas que foram vacinadas nesses últimos dias com a vacina da AstraZeneca, daqui a 90 dias receberão a segunda dose. E que a intenção era vacinar os profissionais com as doses da Coronavac, que o intervalo é menor, em torno de 21 a 24 dias, já poderiam tomar a segunda dose, esperar mais um momento de 15 dias para que a vacinação possa produzir os seus efeitos imunológicos, para daí esses trabalhadores, se necessário, serem colocados novamente, né, em trabalhos ou da linha de frente ou até mesmo no call center, que também deve ser de conhecimento de todos e todas, que vem enfrentando também uma sobrecarga das pessoas tentarem fazer o contato pelo call center, que é a melhor opção do que se dirigir a uma unidade, para estar informando se tem algum sintoma, para daí receber os encaminhamentos que devem ser feitos neste caso. Então, esses trabalhadores poderiam, inclusive, estar ajudando nesse espaço do call center, a estar podendo ampliar o número de linhas, se possível, para poder dar esse primeiro atendimento à população. Porque a gente vem recebendo muito, e eu vejo isso ali no sindicato, da dificuldade que é, às vezes a pessoa demora quase que a manhã todo, o dia todo, para conseguir falar com o call center, devido à grande demanda que vem acontecendo nos últimos dias, para poder ter acesso, para que ela não precise sair da sua residência com possível sintoma e se dirigir a uma unidade básica de saúde. Então, são dados importantes, eu acho que é uma notícia importante para as servidoras e servidores do município, esses que estão afastados, para que está chegando a vez desses trabalhadores e trabalhadoras. Né? Nos próximos 15 dias, segundo o secretário de Saúde, Jonilson, já poderá contar com essas doses, segundo ele, elas serão reservadas para esses trabalhadores que podem estar aí ajudando no contingente desse enfrentamento da pandemia, né? Porque os dados continuam muito sérios, e queria chamar a atenção, principalmente, porque nós todos os dias vemos esses dados nas redes sociais, nos meios de comunicação, mas vem chamando muita atenção o aumento de casos em crianças e adolescentes, com UTIs já pediátricas, nos dados do Paraná, que já começando a preocupar, inclusive. E trago essa informação, senhor presidente, e demais vereadoras e vereadores, por conta da questão da volta às aulas. Nós estamos com a rede municipal com uma pré-data de início de abril para retorno das atividades, mas penso ser importante essa casa também começar a participar dos debates, dos estudos, de talvez um novo possível adiamento, para que possamos ter certeza de quando os trabalhadores da educação também poderão ser vacinados. Conversávamos aqui com a professora Terezinha. Concede uma parte, vereadora. Pois não, vereador Márcio, fique à vontade. Nós ia tocar mais para frente nesse assunto, professora. Nós vamos aprovar a lei hoje da compra das vacinas.
Assim que nós aprovássemos o projeto, vai vir um próximo projeto para essa casa, para todas as vacinas que for comprado com o dinheiro do município, nós possamos colocar os professores como prioridade e a Polícia Militar. Mas nós vamos aprovar esse projeto de lei, para daí a gente já está fazendo em sequência outro projeto. Obrigado, vereador Márcio, pela informação. Acho que também são dados importantes. Por isso que todos nós temos que ter todas as informações para poder estar levando para a população está sempre sabendo o que está acontecendo. Então, nós gostaríamos de salientar isso, né, se isso ocorrer, é importante. Mas a minha preocupação foi que, mesmo quando a conversa com o secretário, ele dizia da possibilidade dos trabalhadores da educação só saírem da 4ª fase e virem para a 3ª fase, porque os professores já seriam um grupo prioritário, né? Então, depende dessa fase em que eles se encontram. Mas a informação que o vereador trouxe é de já um projeto possibilitando que a compra feita pelos recursos do município sejam destinados para esses trabalhadoras e trabalhadores, penso que já é um processo que se adianta também. Mas reforçar, então, que os cuidados precisam continuar sendo feitos. Nós ainda estamos numa situação muito complicada, né? Todos os dias nós recebemos informações de pessoas positivando, de pessoas sendo entubadas. Temos já pessoas entubadas na nossa UPA, que é também mais um dado preocupante. Então, precisamos ficar alerta, redobrar todos os cuidados e nos manter seguros. Era isso, senhor presidente. Muito obrigada. Passamos de imediato, chamando o próximo orador, e é o professor Saulo que está inscrito. É com satisfação que esta presidência lhe concede a palavra, também da mesma forma, ao professor Saulo, por 15 minutos. Só um instantinho. Senhor presidente, mesa diretiva, vereadores, vereadoras, a todos os que acompanham a sessão presencial, aos nossos telespectadores e nas redes sociais, boa noite. É com grande satisfação que ocupo essa tribuna nessa noite, nessa tarde ainda, né? Pela primeira vez eu faço questão de agradecer, primeiramente a Deus pelo dom da vida e a todos aqueles que nos deram seu voto de confiança para aqui representá-los. Aqui estou e o faço com prazer, pois tenho dentro de mim a intenção e o ideal de servir. Deixo claro que não estou aqui por acaso, e acredito que nenhum dos senhores e senhoras. Mas aqui deixo também registrado que a responsabilidade é grande, é bastante expressiva. Mas Deus vai dando graça a cada dia, pois há muito que se fazer ainda nessa cidade e com esse povo maravilhoso, forte e trabalhador na nossa terra. A chamada terra de Guarapuava. Os dias têm sido difíceis para todos, em todas as áreas, em todos os lugares. O mundo está doente, não só por causa da pandemia, que tudo agravou. A pandemia agravou tudo realmente, né? Mas o mundo já esboçava debilidades em várias áreas, como na moral, na ética, doenças emocionais, falta de limites na educação, falta de recursos, salários defasados, corrupção em várias esferas, pessoas em situação de vulnerabilidade, drogadição, mendicância, falta de amor ao próximo, desigualdades e todo tipo de moléstia social ou espiritual, que acredito que vocês conhecem todas elas, assim como eu também. Por isso, nessa hora, gostaria de enaltecer aqui as instituições do terceiro setor, para quem não lembra, as instituições sem fins lucrativos. Instituições como a PAI, a PROSV, Comunidade Betânia, a ESEF, a PADEV, Renascer, igrejas das mais variadas denominações, que contribuem auxiliando e cobrindo as brechas onde o poder público não consegue abarcar. Vocês envolvidos,
todos os citados e até outros que aqui não citamos, mas estão dentro das instituições sem fins lucrativos, vocês são de vital importância para a nossa sociedade. Nesse momento, precisamos ser suporte uns aos outros. E acredito que esta casa é um lugar que muito pode contribuir com a nossa sociedade, como já tem feito, porém pouco se sabe. Inclusive, senhor presidente e senhores vereadoras e vereadores, gostaria até de sugerir um projeto de maior envergadura para esta casa e até para o Poder Executivo, né, convidarmos o Poder Executivo, para tornarmos público, através de publicidade simples, barata, pelos mais diversos canais que nós conhecemos, WhatsApp, Facebook, sejam quaisquer as mídias utilizadas, para se fazer, para que as informações do que se fez e do que está sendo feito na nossa cidade seja conhecido pela sociedade. Esses últimos dias, eu confesso que tenho participado de várias reuniões, conversado com vários secretários e secretárias das mais diversas secretarias da Prefeitura, e o que nós temos visto, que projetos excelentes, projetos maravilhosos, inclusive, e nós não, mesmo nós, vereadores, eu vou falar por mim, tenho aprendido, não era do meu conhecimento, vários deles. Então, imagine o cidadão lá na sua vila, no seu bairro, imbuído nas suas atividades, como que ele vai ficar sabendo? Então, seria um projeto simples, só que abarcaria bastante, um projeto como se fosse um Você Sabia, né? Você sabia dos projetos das secretarias, tipo Casa da Costura, Casa da Farinha, o projeto Vida Digna, que até foi citado aqui nessa noite, projeto Pelotão Esperança, Feira Solidária, Feira dos Produtores Rurais, o próprio Hospital do Câncer. Até agradeço aqui ao vereador Jesus Pedro Moraes, perdão, Pedro, a tribuna ela gera uma tensão e uma responsabilidade grande, mas um certo dia, só para vocês entenderem, eu pedi ajuda ao vereador, pedi um pouco do seu tempo, falei, vereador, por favor, explane para mim, para eu poder aprender, para eu poder entender como que nasceu o projeto do Hospital do Câncer, e ele, mais que prontamente, trouxe ao nosso conhecimento e pude ali entender todo o processo, todo o mecanismo, e digo para vocês, saúdo essa casa pelo grande projeto realizado e ainda em questão, né? Ainda em processo, sabe? Aos vereadores da legislatura anterior, né? Porque são projetos e a sociedade não conhece, ou pouco conhece. Então, caberia a nós algo de maior envergadura para fazermos conhecido. Infelizmente, às vezes, os meios de comunicação trazem sempre o lado um pouquinho obscuro da política, da prefeitura, né? Mas existem projetos excelentes. Você me concede uma parte, vereador? Claro, presidente. Vereador professor Saulo, quero primeiramente enaltecer Vossa Excelência e parabenizá-lo por estar usando a tribuna e trazendo realmente, fazendo um relato das ações desse poder. E eu fico agradecido por trazer a esta tribuna a importância realmente desse poder. Quando Vossa Excelência fala, e que o vereador Pedro Moraes também já explanou, sobre a ação desta casa no Hospital do Câncer, que iniciou em março de 2017, onde tivemos aqui a primeira audiência pública, professora Cris, professora Bia, para que iniciássemos a construção do Hospital do Câncer. E realmente Vossa Excelência fala da legislatura passada, que teve realmente uma importância muito grande. Foi eficiente, foi responsável, e não tenho dúvida que essa legislatura, da mesma forma, esta casa tem sido protagonista de grandes ações, professor Saulo, dos cursos de medicina,
da UTF-PR, do Hospital Regional, que iniciamos aqui no dia 7 de abril do ano 2012, uma das maiores audiências públicas desta casa. Trouxemos aqui, nós, os vereadores da época, os prefeitos da região, presidentes de câmaras e vereadores da região, os conselhos de saúde da região, para que pudéssemos discutir, professora Bia, a necessidade, e o doutor Rodrigo lembra muito bem, a necessidade de termos aqui um hospital regional. Alguns falavam que era utopia, que isso não iria acontecer, mas essa casa esteve presente com responsabilidade. Então, eu só quero aqui parabenizar e contribuir um pouco também, professor Saulo, que certamente, Vossa Excelência, um professor, um homem de respeito, temente a Deus, certamente vai dar a sua contribuição para que possamos, ao término dessa legislatura, também dizer, valeu a pena estarmos como vereador, presidente Paulo Lima, que preside a sessão nesse momento. É desta forma que os homens públicos têm que realmente se gabar. Nós fizemos parte, nós, como estamos fazendo agora, votando um projeto importante, que é a compra das vacinas. Quando o chefe maior se omite, nós temos que fazer a nossa parte. E o prefeito Celso Góes está fazendo a sua parte, a Câmara vai votar em regime de urgência, quebrando todos os interstícios regimentais, para que possamos aprovar. Às vezes, a imprensa realmente não mostra. Mas o importante é você ir para casa, vereador Cristóvão, vereador Márcio Carneiro, líder do prefeito nesta casa, irmos para casa com a consciência tranquila. Demos o nosso melhor, fizemos o nosso melhor. Muito obrigado. Agradeço a contribuição, vereador. São ideias simples que podem fazer a diferença, né? Onde iria contribuir para que toda a comunidade comece a valorizar aquilo que foi feito e aquilo que tem sido feito com o dinheiro público, com o recurso público, e a importância de cenas como essa, onde se há aberta a discussão, onde se trazem assuntos de relevância para a discussão. Essa é a função do parlamento. Porém, não posso passar por essa tribuna sem deixar registrado um voto de incentivo e apoio aos nossos empresários guarapuavanos, guerreiros em tempo de crise, geram emprego, movimentam a economia e digo para vocês, em momentos como esse, não é fácil ser empresário. Me faz lembrar de uma entrevista que assisti com o reitor de Harvard em 2012, e ele citava que um dos seus objetivos em Harvard era trazer estagiários para aprender com os empresários brasileiros. E aquilo me chamou a atenção, falei, meu Deus, Harvard, trazer estagiários para aprender com os brasileiros? E alguém perguntou para ele, falou, mas o que tem para aprender com os empresários brasileiros? E ele citou assim, se num país com tantas dificuldades sociais, com uma das maiores cargas tributárias do mundo, altos índices de corrupção e marginalidade, e os empresários conseguem obter lucros e crescer, nós precisamos aprender com os brasileiros. Sabe? Então, eu achei sensacional essa fala do reitor de Harvard, né? Então, e sendo assim, quero aqui solicitar, com todo respeito ao excelentíssimo senhor prefeito Celso Góes, que tem feito um trabalho muito de excelência junto à prefeitura, né? Projetos como esse das vacinações e o apoio que nós podemos trazer ao executivo, mas para que ele busque sentar com as lideranças, sentar com os empresários, sentar com as lideranças empresariais, buscando alternativas efetivas para superarmos os desafios atuais da pandemia. Ouça as entidades representativas do comércio e demais empreendimentos. Pare, sente, reúna-se, discuta-se. Hoje existem outras formas, mesmo virtuais, né? São ajustes nos decretos futuros para que juntos possamos avançar. Ao mesmo tempo, peço aos empresários paciência, fé e força. Sabemos dos seus desafios,
pois também somos empresários. Eu também sou empresário, minha esposa é empresária. Nós sabemos, nós temos impostos a pagar no final do mês, é aluguel, são funcionários, nós sabemos. E nesse momento acredito que o ideal não seria tentarmos achar culpados, mas nos unir para superar esse novo desafio. Há um livro, e aqui já vou encerrando minha fala, há um livro de Roberto Chiniachik, que sempre gosto de citar nas minhas falas, o livro chamado A Revolução dos Campeões, e ele diz o seguinte numa frase: campeões não nascem campeões, campeões se tornam campeões. É passo a passo, degrau por degrau, desafio por desafio. A própria Bíblia, em Joel 3,10, diz, diga ao fraco, eu sou forte. Haverá um dia, daqui a algum tempo, em que nós vamos lembrar dessa época. Nós vamos lembrar desse momento, olhando as fotos com as máscaras, nós vamos lembrar e vamos dizer aos nossos netos, nós vivemos nesses tempos difíceis e nós vencemos. Há muito o que se fazer. Deus abençoe Guarapuava, Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado. Mais uma vez, quero aqui parabenizá-lo, o vereador professor Saulo, enaltecer pelo discurso de Vossa Excelência. Próximo orador, a professora Terezinha. Eu declino, senhor presidente. Declinando, nós não temos mais oradores inscritos. Antecedendo a ordem do dia da presente sessão, eu solicito que o primeiro secretário faça a leitura dos requerimentos para apreciação na presente sessão. Documento em única discussão e votação. Requerimento 20/2021, de autoria do vereador Márcio Carneiro. Requer a quebra de interstícios regimentais e inclusão em primeira votação na ordem do dia da 7ª sessão do primeiro período legislativo ordinário de 2021 e em segunda votação na ordem do dia da primeira sessão do segundo período legislativo extraordinário de 2021, a serem realizados no dia 11/3/2021, o projeto de lei ordinária 7/2021, de autoria do chefe do Poder Executivo. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão o requerimento lido pelo primeiro secretário. Está em discussão. Em votação. Bruna Spittner. Sim. Celso Costa. Sim. Cris Weiner. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Sim. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Luiz Carneiro. Nego Silvio. Paulo Lima. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Vereador Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Wilson Ciuti. Sim. 20 votos, senhor, e um ausente, senhor presidente. Está aprovado o requerimento 20/2022 pela inclusão na ordem do dia do projeto 22. 7 de 2021. 7 De 2021. de 2021. Documento em única discussão e votação. Requerimento 22/2021, de autoria de todos os vereadores. Requer que seja realizada sessão extraordinária no dia 11/3/2021,
para apreciação em segunda discussão e votação do projeto de lei 7 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo, o qual ratifica protocolos de intenções firmados entre os municípios brasileiros com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão. Em votação. Bruno Spittner. Sim. Celso Costa. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Cris Weiner. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Sim. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Carneiro. Sim. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Wilson Ciuti. Sim. 20 votos, senhor presidente, e 1 ausente. Aprovado o requerimento 22/2021 de todos os vereadores, por todos os vereadores que se fazem presentes. Documento em primeira discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 7 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ratifica o protocolo de intenções firmados entre municípios brasileiros com finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão, Peço a palavra, senhor presidente. conceda a palavra ao vereador Gilson Moreira da Silva. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, mais uma vez aqui, como nós se pronunciamos ontem, eu quero dar aqui os parabéns ao prefeito e também a esta Casa de Leis, né? Neste momento caótico que nós vivemos com a pandemia, e também sobre a explanação do professor Saulo. Eu acredito que cada vereador aqui, cada vereadora, né, deveria, nas suas redes sociais, colocar a importância dessa Casa de Leis, juntamente com o Poder Executivo, né, até para poder explanar melhor aos nossos munícipes, que muitas vezes ficam, né, sem saber como é realmente que tem acontecido, né. E a gente tem feito um trabalho dentro das redes sociais aí para poder estar informando que o município, né, teve a sensibilidade do senhor prefeito, também dessa Casa de Leis, para que pudéssemos estar adiantando para poder estar adquirindo as vacinas do novo, aí para poder estar também dando aparato, juntamente às demandas, como dos professores, como foi ressaltado aqui, só que a gente vê ainda muita falta de informação, principalmente nas redes sociais. E eu acredito que cada vereador que está aqui, cada vereadora, tem o seu rol de amizades dentro das redes sociais, e nós podermos estar informando, né, o trabalho, para que venha a ser valorizado, como o presidente da Câmara, João Carlos Gonçalves, né, teve aqui explanando, e foi muito feliz na explanação, onde teve a parte ali com o professor Saulo. Eu acredito que falta nós fazermos com que venha ter essa valorização, sim, aqui do Poder Executivo e também Legislativo. Eu acho que esse é o momento que a população realmente está necessitando, e também que vai ter essa visão da necessidade dos poderes, que sem esses poderes nada vai funcionar, nada vai andar. E muitas vezes nós lá fora somos taxados como não fazemos nada, né? Principalmente os novos vereadores que estão chegando aí agora, né, que possam entender isso também, né, e poder estar explanando, juntamente com essa Casa de Leis aqui, a importância de ter, e a sensibilidade de nós termos um prefeito aonde venha a fazer com que ande
também, principalmente na área da saúde, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a palavra, Continua a senhor presidente. discussão. Eu concedo a palavra à vereadora Bruna Spitzner. Obrigada, senhor presidente. Na verdade, eu quero só dar os parabéns ao chefe do Poder Executivo, do nosso Poder Legislativo, tendo em vista a dificuldade que nós estamos tendo com a vacinação perante o nosso governo federal, a falta do governo federal, a falta de iniciativa, a falta de respaldo do governo federal nessa parte, e parabenizar mesmo os municípios e os estados que se mobilizaram para trazer as vacinas para a nossa população, e reforçar aqui que, mesmo com a vacinação chegando, a gente ainda precisa se cuidar. Tratamento precoce é o distanciamento, a máscara e o álcool em gel. E só isso pode nos... e só isso vai conseguir fazer com que a gente consiga exterminar o vírus. Então, quero deixar os parabéns aqui e vacinas para todo mundo, que é o que a gente vai conseguir erradicar o vírus. Muito obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Parabéns pelas palavras, vereadora Bruna Spitzner. Eu concedo a palavra à professora Terezinha. Senhor presidente, demais vereadores, vereadoras, destacar que esse é um projeto de suma importância. A justificativa do projeto está muito bem feita. Eu geralmente aponto aquilo que não está bem feito, porque infelizmente vem projetos com falhas de redação. Quero destacar que esse projeto traz uma justificativa bem fundamentada, dizendo que esse tipo de ação, de formação de consórcio entre os municípios, nesse momento da pandemia, é fundamental, como já disse a vereadora Bruna, pela ausência do governo federal, que não tomou as providências em tempo hábil, e por isso nós estamos no caos que estamos. Então, os municípios precisam se organizar, e a melhor forma é via consórcio, até porque, comentava antes com o vereador Márcio, que já dizia do valor altíssimo que se coloca para cada dose da vacina hoje. Porque, infelizmente, o capitalismo explora até a morte e a doença das pessoas. Então, esse tipo de consórcio vai permitir que municípios, eu não traz aqui quantos municípios estão compondo este consórcio, mas acredito que seja um número bem significativo, possibilita a negociação até de um menor preço para que o município tenha a condição. Quantos? 1.703 municípios. Então, nós temos 5.000 e alguma coisa municípios no Brasil. Então, é um número bem significativo. Por outro lado, quero apontar que nós estamos viabilizando que o município tenha essa condição de adquirir a vacina com este projeto. Não significa que essa vacina já vai ser adquirida amanhã. Tem que se respeitar todo o trâmite que está colocado para que esses consórcios funcionem, até porque o Brasil não fez reserva de vacina, que nós sabemos que está vindo de outros países. Então, tem tudo isso que temos que colocar. Por isso, a recomendação do cuidado que nós precisamos continuar tomando com máscara, com lavando as mãos, o distanciamento social, ou uso em álcool gel, ainda temos que reforçar toda hora e todo momento, em todos os espaços. Dizer que, assim como os municípios estão se organizando, os estados também estão se organizando. E quero aqui dizer que bom que Guarapuava está nesse consórcio, e lamentar que o nosso governador, o Ratinho Júnior, tenha deixado de assinar a carta de mais de 20, eram 22, se não me falha a memória, governadores que se organizaram também para exigir medidas no combate à Covid. E, para nossa decepção, o governador Ratinho não assinou. Está entre os 5 governadores que não assinaram. Então, Guarapuava tem que estar esperta e atenta para isso também, porque talvez a gente não consiga contar nem com o governo federal, nem com o governo estadual. Então, precisamos estar atentos, mas este é um projeto importante que estamos votando hoje, por isso já temos na sequência a sessão extraordinária, que é importante que as pessoas saibam disso, e que vereador não recebe por sessão extraordinária no município de Guarapuava. Obrigada. Continua em discussão. Em votação. Só lembrando algo, senhor presidente, com a autorização do presidente, que é recurso do município, né? É recurso do município que está sendo pedido, que vai ser pedido essas vacinas, né?
pode ser do município, pode ser de emenda e pode ser de recursos federais, de programas que venham ser desenvolvidos neste Pelo momento. convite. Bruna Spittner. Sim. Celso Costa. Sim. Cris Weiner. Justificativa de voto, senhor presidente. Em justificando o voto, assegura a palavra a vereadora Cris Weiner. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, justificamos o nosso voto favorável a esse projeto, considerando as inúmeras falas feitas nessa casa desde o início desse ano. Já chamávamos a atenção sobre a importância da vacinação, do que ela representa no nosso país, e que a falta do governo federal em tomar as iniciativas poderia acarretar em sérios problemas para a nossa população. Considerando os dados de estudos apresentados, a nossa média nacional é muito baixa, nós só imunizamos 4% da população, e isso mesmo se levarmos em considerações países com o mesmo porte do Brasil, e no Paraná nós estamos abaixo da média nacional, nós imunizamos 3,43% somente da população. Então, é urgente que medidas como essa de consórcio, que, como bem colocou a vereadora Bruna e a vereadora Terezinha, que envolve já mais de 1.700 municípios, está gerando em torno de 125 milhões de habitantes, que isso venha realmente se concretizar. Mas, como bem lembrou a professora Terezinha, ainda vai depender dessa compra, porque não há reservas, e esperamos que mais vacinas possam realmente chegar ao nosso país e vacinar a nossa população. Nosso voto é sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim, sim, sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Carneiro. Sim. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Professor Saulo. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Wilson Ciuti. Sim. Uma ausência e 20 votos favoráveis, senhor presidente. Está aprovado o projeto 07/2021 por todos os vereadores presentes. Agora, passamos à ordem do dia da presente sessão, já com a votação, e em seguida já iremos votar o projeto, isso já em sessão extraordinária, 07/2021. Requerimento em votação única. Requerimento número 14 de 2021, de autoria de todos os vereadores. As vereadoras e vereadores que o presente subscrevem no uso de suas atribuições e com fulcro no artigo 307 do Regimento Interno do Poder Legislativo do município de Guarapuava, requerem que seja concedida a moção de congratulações à Rádio Cultura FM 94,3 pela comemoração dos seus 50 anos de história no município de Guarapuava e região. Requerem também que a presente moção seja inserida em ata, cientificando-se a decisão aos diretores das instituições homenageadas e que a moção se estenda a todos os funcionários que fazem e fizeram parte dos 50 anos da emissora. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão o requerimento 14/2021. Em votação. Bruna Spittner. Sim. Celso Lara da Costa. Sim. Cris Weiner. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Sim. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Luiz Carneiro. Sim. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Wilson Ciuti. Sim. 20 votos favoráveis, senhor Está presidente. aprovado o requerimento 14/2021 por todos os vereadores que se fazem presentes. Requerimento número 15 de 2021, de autoria da vereadora Bruna Spittner.
convida o diretor-geral da Sila Tech Park, Paulino Lorenzo, para explanar sobre o funcionamento e projetos do Parque Tecnológico de Guarapuava, Sila Tech Park. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão o requerimento 15/2021, de autoria da vereadora Bruna Spitzner. Peço a palavra, senhor presidente. Segura a palavra, Vossa Excelência, autora do requerimento 15/2021. Eu quero só reiterar aqui o que eu já falei no uso da tribuna, da importância da gente conhecer o que está sendo feito no Sila Tech Park, juntamente, inclusive, com o Vale do Genoma. Essa semana nós temos uma reunião com o pessoal para incentivar as pesquisas aqui em Guarapuava, e pesquisas não só na área da tecnologia, mas na área da saúde também. Guarapuava tem se tornado um polo da saúde e está trazendo para cá cada vez mais projetos e incentivo a isso. Então, é por isso que eu fiz o requerimento, e eu quero deixar aqui o apelo para que vocês conheçam e possam ouvir um pouquinho do que é feito lá dentro. Muito obrigada, senhor presidente. Continua em discussão. Em votação. Bruna Spittner. Sim. Celso Lara da Costa. Sim. Cris Weiner. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Carneiro. Sim. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Wilson Ciuti. Sim. 20 votos e um ausente, senhor presidente. Está aprovado o projeto requerimento 15/2021 por todos os vereadores presentes. Requerimento número 16 de 2021, de autoria da vereadora Beatriz Aparecida Neves e da vereadora Bruna Spittner. As vereadoras infra assinadas requerem que seja concedida a moção de apoio à Frente Parlamentar dos Pedágios em função do importante trabalho desenvolvido no debate da nova concessão de pedágios no Estado do Paraná. Votação nominal, maioria absoluta. Está em discussão o requerimento 16/2021. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra ao líder do prefeito, o vereador Márcio Carneiro. Senhor presidente, eu gostaria de pedir para as autoras do projeto, do requerimento, como eu fiz para o vereador Nego Silvio, se não seria mais fácil mandar um requerimento desse com todos os vereadores. Seria uma forma de o requerimento ter mais peso e, com certeza, seria mais ouvido, prestado atenção. Se for do interesse das vereadoras, gostaria de fazer essa sugestão. Sim, pode ser sim. Até, né, a gente tomou a posição de fazer essa moção de apoio, porque o pedágio, na verdade, essa concessão nova vai ser para 30 anos, e assim a gente tem que dar apoio, então, né, a esse debate. É importante a participação, né, de todas as pessoas nesse sentido, para que futuramente aí nós não tenhamos, né, dito, não fizemos, não conversamos, não debatemos. Então, pode ser feito sim, né? Podemos assinar aí, se todos concordarem, todos os vereadores podem fazer junto com a gente aí, fazer parte desse requerimento, sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o vereador Márcio Carneiro. Então, eu queria solicitar, fazer um requerimento verbal, senhor presidente, para que seja incluso o nome de todos os vereadores nesse requerimento. Então, já com a concordância aí das ilustres vereadores, a vereadora Bruna Spitzner e a vereadora professora Bia, nós iremos aprovar desta forma, e daí, ao fazemos o encaminhamento, né? Já solicito que a secretaria faça esse encaminhamento como de todos os vereadores, e já aqui quero aqui enaltecer a iniciativa de Vossas Excelências. Está em discussão. Em votação. Bruna Spittner. Sim. Celso Costa. Sim.
Cris Weiner. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dogney. Sim. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Carneiro. Sim. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Fardinho. Wilson Ciuti. Sim. Muitos votos e um ausente. Está aprovado o requerimento 16 de 2021 por todos os vereadores presentes. Documento em votação única. Requerimento número 17 de 2021, de autoria do vereador Nego Silvio, vereador João Saulo Piazeski. Requer que seja encaminhado expediente ao excelentíssimo senhor governador do estado do Paraná, para que antes de se determinar a vigência de medidas de suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais, se observe o prazo mínimo de 48 horas para a divulgação dessas. Requer ainda que todos os atos normativos de suspensão de funcionamento sejam acompanhados de pareceres técnicos que embasem a restrição, demonstrando de forma clara a efetividade das posturas extremas no combate da proliferação do novo coronavírus. Votação nominal, maioria absoluta. Em discussão. Peço a palavra, senhor O presidente. requerimento 17 de 2021 e asseguro a palavra ao Nego Silvio, que é autor deste requerimento. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, da mesma forma com o requerimento que nos antecedeu, uma conversa com o nosso líder do governo, Márcio Carneiro, e também nosso coautor, professor Saulo, desse requerimento, também solicitamos que seja incluso os nomes de todos os vereadores para que esse requerimento saia em nome de da Câmara Municipal, dada a importância que o governador Ratinho Júnior não teve esse respeito com os empresários a editar um decreto daquele sem aviso prévio, editar na sexta e já sendo cumprido a partir de sábado. Então, é uma vergonha. Os empresários nossos se prepararam, do Paraná inteiro, acredito, e daí está lá sem uma forma de reconhecimento com o nosso empresário. Então, meu muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui já enaltecer também, Vossa Excelência, vereador Nego Silvio, da mesma forma, professor Saulo, pelo espírito coletivo que Vossa Excelência estão tendo realmente. É dessa forma que nós iremos avançar, e buscando assim o espaço e defender as causas, muito bem colocada aqui, deste requerimento. De grande importância realmente, eu acho que se tem que ter o respeito realmente com os empresários que puxam realmente o carro, não é? A gente fala, mas se o empresário não tiver a condição e não tiver o apoio, as mãos firmes dos governantes, não tem, né? É difícil. Chega o final do mês, tem que pagar a conta. É PIS, CONFINS, é folha. Estou falando aqui com contadora, que é a vereadora Bruna Spitz. Então, não é fácil. Então, eu quero aqui parabenizá-los, Vossas Excelências, e também parabenizá-los por incluir realmente todos os vereadores. É desta forma, sim, vereador Nego Silvio e professor Saulo, que iremos avançar, de mãos dadas. Peço a palavra, presidente. Concedo a palavra ao vereador Joel Barbosa. Só para enaltecer a importância desse requerimento, parabenizando aqui Nego Silvio, professor Saulo, né, não só pelo requerimento, mas pelo esse gesto aí de coletividade. Dizer que nesse último decreto que aconteceu, agora cerca de uns 10 dias atrás, eu pude constatar na prática mesmo esse ocorrido, onde havia pessoas que tinham programado um evento, né, e o aviso chegou quando eles já tinham comprado, né, todo o material, os alimentos, os materiais de decoração, e eu fiquei imaginando ali, né, o tamanho do prejuízo. Não cheguei às cifras,
mas todo o transtorno que trouxe. Então, dada a importância desse requerimento, a gente teve conhecimento de um ou outro caso, mas, com certeza, muitos outros aconteceram, né, não só em Guarapuava, como no Paraná inteiro. Então, fica aqui, né, o meu apoio, né, e parabenizá-lo pela importância, e esperamos que esse requerimento, né, surja o efeito prático na sequência dos novos decretos, se houver necessários. Continua em discussão, em votação. Bruna Spittner. Sim. Celso Lara da Costa. Cris Weiner. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dognei. Sim. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Luiz Carneiro. Sim. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Wilson Ciuti. Sim. Entre os votos favoráveis e um ausente. Está aprovado o requerimento 17, 2021, inicialmente do vereador Nego Silvio, vereador professor Saulo, e já com a inclusão, com a anuência aí dos colegas vereadores, que será encaminhado por todos os vereadores. Em ato contínuo, eu declaro aberta a primeira sessão do segundo período legislativo extraordinário do ano 2021. E conforme a aprovação do requerimento 22/2021, de autoria de todos os pares desta Casa, eu solicito que o primeiro secretário dê conhecimento da matéria existente para apreciação. Documento em segunda discussão e votação. Projeto de Lei Ordinária número 7 de 2021, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ratifica o protocolo de intenções firmados entre os municípios brasileiros, com a finalidade de adquirir vacinas para o combate à pandemia do coronavírus, medicamentos, insumos e equipamentos na área da saúde. Votação nominal, maioria absoluta. Eu estou com muita pressa de votar esse projeto das vacinas que acabei atropelando, mas eu solicito, ainda em tempo, que Vossa Excelência dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Eu quero aqui me penitenciar. Ordem do dia da próxima sessão. Documentos em votação, em discussão e votação única. Requerimentos número 18, 19 e 21/2021. Senhor presidente, seria essa a ordem do dia. Então, agora, em ato contínuo, eu declaro aberta a primeira sessão do segundo período legislativo extraordinário do ano 2021. E já de conhecimento das senhoras e senhores vereadores, já feita a leitura pelo primeiro secretário, o vereador Gilson Moreira da Silva, eu coloco em discussão. Em votação. Bruna Spittner. Sim. Celso Lar da Costa. Sim. Cris Weiner. Sim. Cristóvão da Cruz. Sim. Danilo Dominico. Sim. Dognei. Sim. Gilson da Ambulância, sim. João Carlos Gonçalves. Sim. Joel Barbosa. Sim. Marcelinho ausente. Márcio Luiz Carneiro. Nego Silvio. Sim. Paulo Lima. Sim. Pedro Moraes. Sim. Professor Saulo. Sim. Professora Bia. Sim. Professora Terezinha. Sim. Rodrigo Crema. Sim. Sidão Oreico. Sim. Vardinho. Wilson Ciuti. Sim. 20 votos e um ausente, senhor presidente. Está aprovado em sua segunda discussão e votação o projeto 7 de 2020. E está de parabéns esta casa. Está de parabéns o prefeito Celso Góes. Parabenizo eu pessoalmente, que um momento histórico, sem dúvida nenhuma, para todos nós. Estamos aprovando e dando essa oportunidade de que todos tenham acesso tão logo, aí,
professora Cris Weiner, a vacina tão esperada. Estamos de parabéns, todos. Vereador Pedro Moraes, presidente da Comissão de Saúde, já pelo 5º ano consecutivo. É um momento importante, histórico, vereador Pedro Moraes, sem dúvida nenhuma. Esta casa tem dado realmente a demonstração de que nós estamos aqui, respeitando todas as críticas que muitas vezes servem para o nosso crescimento, mas estamos fazendo a nossa parte. Parabéns a todos os vereadores. Iremos encaminhar na primeira hora de amanhã ao prefeito Celso Góes. Talvez seja a 3ª cidade no estado do Paraná que está aprovando essa lei. Curitiba, acho que Maringá e hoje nós. É isso, vereador Pedro. Passamos para a ordem do dia, para momento de explicações pessoais. Nós conversávamos com as vereadoras e com o presidente da Comissão de Saúde, com alguns vereadores, com relação a votarmos as sessões remotas. A professora Terezinha, vereador Pedro, falava da preocupação realmente, e eu quero deixar essa discussão com os colegas vereadores, com o plenário. Peço a palavra, senhor presidente. Eu asseguro a palavra a Vossa Excelência. Nós, como vereadoras e vereadores, ocupamos liderança e somos pessoas com responsabilidade pública, e por isso nós precisamos também dar o exemplo a partir de nós mesmos. Cuidar dos outros é cuidar de nós também, né? Eu estava vendo agora aqui, enquanto o senhor estava fazendo ali um encerramento, a notícia que está, inclusive, no site aqui de Guarapuava, da reunião que foi feita hoje, da Frente Parlamentar Estadual, da LEP, para discutir justamente a problemática da pandemia nesse momento e o possível retorno às aulas da rede estadual no dia 15, que esperamos que não aconteça, porque pode ser um reforço muito grande para a transmissão do vírus nesse momento. E quero ler aqui o que disse o representante da SESA, da Secretaria Estadual de Saúde, que é o doutor Vinícius Filipac. Ele diz assim, o cenário não poderia estar pior. A situação está tensa e delicada. No auge do inverno, nós tivemos uma ocupação de 75% dos leitos. Nas últimas 3 semanas, tivemos uma elevação absurda. Digo que estamos diante de uma nova Covid. Tem de ser entendido como uma doença gravíssima e... A rapidez e a infecção são muito grandes. Isto para resumir as palavras dele. Infelizmente, nós aqui na Câmara já tivemos vários casos de contaminação. Não é se furtar da nossa responsabilidade nem do nosso trabalho, porque nós continuaremos fazendo as votações, as discussões, mas acho que nesse momento, pelo menos, nós poderíamos voltar a fazer as sessões de modo remoto. E claro que sempre que for necessário, nós teremos que, como pessoas públicas, estarmos onde formos chamados. Mas nesse momento, eu acho que as sessões não serão prejudicadas se nós fizermos de modo remoto, até para podermos estar bem para atender a população, caso seja necessário. Senhores vereadores, eu ainda coloco em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Eu concedo a palavra ao vereador Nego Silvio. Senhor presidente, aqui um comum acordo, conversando aqui com alguns vereadores aqui, obviamente respeitando a opinião da professora Terezinha, também vereadora, nós optamos aqui, pelas sessões presenciais. O professor Saulo até deu uma sugestão, talvez uma votação, enfim, para ser mais democrático, obviamente. Fica a critério, obviamente, de todos os vereadores. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente. Eu já tinha falado com alguns vereadores e eles preferiam as sessões presenciais. Por isso que eu trouxe aqui essa discussão, né, respeitando a opinião de cada um, né? Eu concedo a palavra ao líder do prefeito. Senhor presidente, eu comungo com a mesma ideia do vereador Nego Silvio, porque a gente sabe da problemática que está acontecendo em Guarapuava, só que essa Câmara está sendo criticada aí fora, de nós estar fazendo sessões remotas. Porque por que os outros funcionários da área civil aí podem trabalhar e nós tem que fazer na casa remota? Eu estou todos os dias aqui na Câmara, a gente está atendendo um ou outro, tem que atender. Então, eu acho que as sessões deveriam ser presenciais. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Gilson Moreira da Silva. Da mesma forma, eu dou os parabéns ao nosso líder da bancada, aí, o Márcio Carneiro, e ao Nego Silvio também. Eu acredito que nós, como agentes públicos, né, nós precisamos demonstrar isso aí, e da mesma forma que o vereador Márcio tem feito, nós, muitas vezes, temos ido até na casa das pessoas para poder estar atendendo, né, e o trabalho continua. Então, eu acredito que a sessão remota nós apanhamos demais sem necessidade. Então, vamos mostrar realmente a diferença, e eu estou junto para ser a sessão presencial, ainda mais nesse momento aí, mostrando que você está juntamente com a população, que aquele assalariado agora, ele tem que ir trabalhar, e ele vai trabalhar muitas vezes sem a vacina também. Então, nada mais justo do que os vereadores também fazer a sessão presencial. Só para complementar, senhor presidente. Sim. É que, como o próprio vereador Gilson falou, o problema também é as críticas, e nós tivemos um gasto aqui na Câmara para regulamentar, colocar as divisórias. Então, a casa está preparada. Em muitos lugares aí fora não conseguiram se preparar e estão trabalhando. Então, eu acho que é mais justo nós fazer essas sessões extraordinárias. Peço a palavra, senhor presidente. Concedo a palavra ao vereador Pedro Moraes. Senhor presidente, eu sou um dos vereadores que colocou para Vossa Excelência a preocupação das sessões no plenário da Câmara. Dizer que eu falo com muita tranquilidade, porque em todas as sessões remotas eu estive no gabinete, através do meu gabinete, fazendo a sessão. Eu nunca fiz uma sessão em casa, eu sempre estive aqui na Câmara, parava o trabalho ali no gabinete para entrar na sessão e depois voltava a trabalhar, mas também entendo a preocupação dos demais vereadores e colocar que nós estamos no momento crítico da pandemia. A preocupação da vereadora professora Terezinha e nossa também é pela saúde de todos. Nós estamos no plenário e acabamos ficando aqui mais de 1 hora, 2 horas nas sessões, e acaba tendo conversas entre os vereadores e tal. Mas, enfim, dizer que eu sou a favor de que as sessões sejam remotas e que sempre estive dentro do prédio da Câmara realizando a minha participação nas sessões. Mas entendo e respeito a opinião da maioria, e é a democracia que vence, vereador. De qualquer forma, eu estarei aqui sendo remota ou sendo presencial. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Cristóvão. Senhor presidente e demais vereadores, eu vejo que essa situação da sessão ser remota ou presencial vem em xeque a muitas realidades pessoais de cada um de nós. Então, eu estaria propondo para o senhor presidente e aos demais para deixar livre aquele vereador que quiser participar da sessão remota, participa da sessão remota, e quem quiser participar presencial, se isso for possível, né? Lógico. Então, eu particularmente falando, eu concordo com a professora Terezinha, concordo com o Pedro Moraes, mas também creio que se nós nos comportar, nós evitar de estar muito próximo um do outro, temos essa divisória aqui que foi instalada, né? Foi um gasto que essa casa de leis teve, né? Então, eu acredito que nós podemos continuar, sim, com as sessões presenciais. Mas, volto a dizer, poderia existir essa opção de deixar livre,
O vereador que quiser participar remotamente, vai participar. Mas aquele que quer estar aqui, sinta-se à vontade também. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador professor Joel. Senhor presidente, eu concordo em parte com a professora Terezinha, os demais que acham que devemos dar o exemplo e tal. Mas a minha opção é pela sessão presencial. Eu gosto de estar junto com os colegas. Eu ia falar sobre isso, o Cristóvão falou, é importante a gente passar para as pessoas que talvez não prestam muita atenção nas imagens ou que nos acompanham de alguma forma, que nós estamos num ambiente razoavelmente seguro, né, com essas divisórias e tal, né? E a minha opção seria pela sessão presencial, com todo o cuidado que nós estamos tendo, né? Eu tenho visto aqui que ninguém tem descuidado nesse sentido, então nós estamos num ambiente bem melhor do que tantos outros trabalhadores estão passando nesse momento, e bem melhor do que as pessoas que estão andando nos ônibus. Então, eu não vejo por que nós deixar de estar aqui no nosso local de trabalho. Peço a palavra, senhor presidente. Conceda a palavra à professora Terezinha. Eu quero dizer que compreendo todos os argumentos aqui colocados, mas, assim, tenho muito nítido para mim, não me preocupo com o julgamento que a sociedade faz se nós estamos tendo privilégios aqui, porque não entendo que seja isso. Nesse momento, é um cuidado com a vida, e a gente só vai poder cuidar dos outros se nós estivermos bem. Então, é nesse sentido que eu coloco. Mas entendo os argumentos dos demais colegas que falaram aqui. Quero reforçar que hoje é o primeiro dia que eu estou vendo todo mundo de máscara. Então, se a sessão for presencial, que a gente tenha... É que agora é lei, né, professora? É. Antes não existia uma punição, hoje é lei. Pois é, mas o cuidado sempre Até foi... o Bolsonaro já está usando máscara. Então, mas ele sempre foi um mau exemplo, né, presidente? Não podemos seguir o mau exemplo do Bolsonaro. Sim. Então, só reforçar isso, que a gente tenha este cuidado, porque, como eu disse, já houve vários casos de contaminação aqui, e nós somos seres humanos, ninguém está livre. Sim. Então, é nesse sentido a minha colocação. Tá. Se a gente pode evitar, por que não evitar o mal maior? É nesse sentido que eu coloco. Mas Os favoráveis se a à remota que é presencial, tudo bem. Os favoráveis à sessão remota permaneçam como estão, os contrários, os favoráveis à sessão presencial permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovada, a sessão vai ser presencial. Não havendo mais nada a deliberar, agradecendo a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.